Bem-vindos, boa tarde, Alto Astral tá no ar, hoje quarta-feira, 1 de julho, e como é bom poder compartilhar esse momento com todos vocês. Vamos conversar com ela, que fez aniversário ontem, essa queridaça, Daniele Robatini, que está por telefone aqui no nosso Alto Astral. Ela que é empresária, psicoterapeuta e consteladora sistêmica familiar. Seja muito bem-vinda, Dani. Parabéns ao vivo aqui, muitas bênçãos no seu ano novo, o ciclo que já começou, que já iniciou, que seja repleto de muita paz no seu coração, viu? E muita serenidade. Tudo bem com você, Dani? Bem-vinda. Boa tarde. Oi, boa tarde, Paty. Tudo bem? Eu recebo com muita Dani, alegria. tá me ouvindo? Por telefone? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Dani? Oi, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Você ouviu aqui tudo que eu disse? Tudinho. Eba! Você passou bem seu aniversário? Passei. Eu ouvi os seus votos de parabenização. Fiquei muito feliz, viu? Eu agradeço o carinho de vocês todos aí. E tô com saudade já. E a gente também. A gente também está com muita. Muito grata mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Você que sempre contribui muito com o seu conhecimento aqui com a gente, compartilha de uma forma muito querida. E Dani, hoje a gente propôs essa pauta sobre trauma, porque muitas vezes a gente usa a expressão e não sabe nem por que a gente está usando, né? A gente fala assim, nossa, eu tenho um trauma de infância, nossa, isso me causou um trauma que eu não quero nem chegar perto. O que, na verdade, quer dizer o trauma? A palavra trauma? Então, a palavra trauma, na etimologia, ela significa ferimento, né? E tem outros significados também, que depois eu vou falar um pouco sobre os significados. Que, por exemplo, desfiar também, né? Pode ser, eu acho interessante dentro do meu trabalho essa expressão. Mas falando de ferimento, são situações que as pessoas passam durante a vida e que elas reagem a essas situações com muita comoção, uma emoção exacerbada. Então, ela tem uma resposta emocional muito grande, conforme aquela experiência que ela está vivenciando. E isso pode criar várias sequelas ao longo da vida, se ela não olhar para isso, se ela não buscar um tratamento, se ela não ressignificar a experiência, né? Então, teoricamente, basicamente seria isso, o trauma, né? Quando a gente fala. Então, tem tanto trauma físico, trauma emocional, trauma mental, e porque a gente é bem complexo, né, Paty? Muito. Dentro de uma visão holística, a gente vasculha todos os níveis de experiência junto com a pessoa, para que ela possa compreender se aquilo é uma experiência atual, se é algo que já vem dentro de um padrão de comportamento, porque tem pessoas que são mais suscetíveis do que outras. Sim. Em certas fases da vida, ficamos mais suscetíveis do que em outras fases também. Entende? Fato. Agora, Dani, muitas vezes a gente vive um trauma que é momentâneo e que tem uma sequela aí momentânea, né? Então, por exemplo, sei lá, não vou mais, peguei um trauma daquela tomada, porque eu tomei um choque, então não quero mais. Mas muitas vezes o trauma, ele é pro resto da vida, né? De repente eu tomei um caldo numa piscina, enfim, escorreguei, e aí pego o trauma de água, enfim. E aí eu nunca mais, bem entre aspas, esse nunca mais, cuidado com essa palavra, né? Nunca mais, bem entre aspas. Mas aí eu passo a não querer mais, por exemplo, nadar. Como é que eu posso lidar e diferenciar esses traumas e fazer com que não sejam mais traumas, né? Que eu vença esse trauma e consiga passar por isso e vencer. Então, o trauma ele sempre envolve uma dor, né? Uma dor muito significativa. E quando a gente vive situações parecidas, que remetem, mesmo que inconscientemente, àquela experiência anterior, a gente começa a criar comportamentos circulares. A gente tenta evitar aquelas experiências que nos lembram outras, né? Verdade. Então, isso vai se acumulando. Se a pessoa não buscar uma terapia e olhar para essa experiência que pode estar muito bem escondidinha no inconsciente, principalmente na infância, na fase intrauterina, essas coisas ficam muito guardadas no inconsciente, porque a criança está muito aberta, o campo dela está muito receptivo à convivência dos pais, dos familiares, até para que ela possa se desenvolver fisicamente.
Então, ela recebe muito, ela absorve muito do campo da família. E às vezes, quando não há um olhar para isso, não há às vezes os pais nem perceberam que aconteceu o trauma, né? Verdade. E isso vai acabar reverberando em outras experiências futuras. Então, no processo terapêutico, é possível que a pessoa acesse essa memória que está no inconsciente, então ela reconheça, ela traz para o consciente isso, e aí a gente pode, através de uma elaboração dessa experiência, ressignificar. Né? Então, muitas vezes, como eu trabalho com terapia holística, muitas vezes a gente percebe que a pessoa tem um trauma nessa vida, por exemplo, na infância, que nem você falou, de se afogar, ou quase se afogar, né? E aí ela cria uma aversão à água. Mas quando você começa a ir em camadas mais profundas do inconsciente, você descobre que ela também tem uma experiência anterior. Até por isso que ela traz uma experiência atual, como uma experiência gatilho, para ela trabalhar aquela ferida mais antiga, que ainda ficou lá guardada, que não teve como ser trabalhada. Entende? Entendo, Porque Dani. a vida da gente é um fio que leva, né? A gente não consegue nem dimensionar quando que começou. Então, essa vida agora, dessa personalidade, a gente tem as experiências para serem trabalhadas, mas a gente cria também, quando eu falei daquela expressão desfiar, né, que trauma também tem essa origem, a gente cria ligações através de cordões, com fragmentos da nossa alma, sabe? Então, a gente tem que fazer um trabalho de reintegrar esse psiquismo, esse campo anímico. Então, a gente tem os traumas pessoais, a gente tem os traumas transgeracionais, que é do nosso sistema familiar, Certo. que ressoam em nós, que a gente experimenta sensações e quando vê, dependendo do nível do nosso envolvimento, do nosso emaranhamento, né, como fala o Bert Hellinger, a gente pode experimentar o que as pessoas lá atrás, o antepassado, viveu, né? E isso acontece porque a gente o campo, ele é um organismo que precisa se autorregular. Então, algum representante de uma geração posterior apresenta aqueles sintomas no sentido de autorregular o campo. Então, todos vão precisar olhar para isso, né? E dessa vez incluir quem tá excluído, respeitar uma ordem de chegada no campo que não está sendo respeitada, ou um equilíbrio também, na lei de equilíbrio também, de dar e receber, né? Algo precisa ser visto. Então, é nesse sentido que aparecem sintomas, muitas vezes em crianças também. Então, a gente investiga traumas pessoais, transgeracionais e transpessoais, que aí sim são de situações antes de nascer também, que precisam ser vistos. Ô Dani, e a Estela pergunta, a gente nasce com traumas? Então, a gente nasce, né? Mas, na verdade, a gente renasce. Então, porque é assim, a gente já nasceu em outros tempos, com uma outra configuração, e a gente já teve outras experiências. E nem todas a gente conseguiu trabalhar, ressignificar, até porque a gente não estava maduro. É importante a gente compreender isso. Todos nós temos um ponto de mutação para sair de um nível de experiência e dar um salto quântico para outro nível de experiência. E em uma vida, a gente muitas vezes não consegue fazer isso. Então, quando você estende a vida para outras experiências antes do nascimento, a gente compreende que a gente tem uma personalidade congênita. Né? Então, você pode observar até num berçáriozinho, onde acabou de nascer várias crianças, cada uma tem um comportamento. Umas são mais agitadas, outras mais calmas, umas são mais extrovertidas, outras mais introspectivas. Então, a gente já traz uma personalidade antes de nascer. Então, nós já temos histórias. E nas histórias podem ter tido situações de trauma. Entende? Muito bom. Agora, a gente consegue saber... A gente consegue sentir um trauma, Dani? Por exemplo, a gente pode falar assim, poxa, isso vai me causar um trauma se não bem resolvido? Tem como prevenir esse trauma? Então, a melhor forma de prevenir é o autoconhecimento. Certo. Então, já buscar esse autoconhecimento, porque o que faz a gente... Porque várias pessoas podem viver uma mesma situação e nem para todas aquela situação ser traumática. Sim.
Então, o que faz a gente ficar emaranhado e nos ferir é a nossa suscetibilidade. E isso vem da falta de autoconhecimento e da falta de elaborar as nossas experiências anteriores. É como se, por exemplo, sabe aquele dedinho que você machucou e é ele que fica suscetível a bater na quina da cama de Sim, novo? impressionante, verdade. Então, existe ali uma ferida anterior e é uma energia, um campo de energia com informações. Então, eu preciso trabalhar. E quando eu dou o exemplo do dedinho, né, como eu também trabalho com a metafísica da saúde, eu sei que cada parte do corpo representa algo. Né? Então, por exemplo, os dedos, eles têm a ver com a nossa parte mental. E cada dedo tem um significado. Por exemplo, o dedinho representa o nosso lazer, a nossa capacidade de se divertir. Né? Então, se eu estou pegando o dedinho na quina ali, eu preciso perguntar como anda o meu prazer, como anda a minha diversão. Que legal isso. É muito interessante. Então, às vezes, minha família está até acostumada, né? Quando fala, machuquei a perna, qual? A direita ou a esquerda? Que parte? Que legal isso, Dani. É muito legal. Que legal. Olha, deixa eu comentar aqui, Ana Cláudia Portela, Maria Sueli de Jesus, a Zilda Fontana, a Sônia Maria de Souza, a Rosângela Brantes, a Maria Bataglia, todo mundo adorando e comentando. E a Eliane Vieira, oi Pátia, ô linda, amo o seu programa. E aí ela pergunta, é possível um trauma desencadear outros medos? Exemplo, após um acidente, desencadear o medo de adoecer a qualquer sinal de dor? Beijo, linda. Sim, com certeza. Os traumas, eles desencadeiam sensações, sentimentos, emoções, né? E por trás de tudo isso tem uma dor que a gente chama de sentimento primário, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu atendi recentemente uma pessoa e ela teve uma gestação difícil. E ficou com medo de perder o filho durante a gestação toda. E ela tinha até outro filho e sempre que o filho se aproximava, ela pedia para o filho se afastar, porque era perigoso. Que ela poderia, né, ter que segurar ele, que isso podia causar um problema para o filho que ela estava esperando. Depois de um bom tempo, essa criança nasce e é adulta hoje. E ela sente medo, é um medo que está diagnosticado como síndrome do pânico. Ela tem medo de situações que ela se sinta apertada, em lugares fechados, que ela não tem mobilidade. E também com pessoas, que muitas pessoas perto, entende? Super. Você sabe como fica fácil de perceber o padrão? Como? Essa informação para essa criança durante o período intrauterino é de que a aproximação das pessoas pode ser perigosa em situações que ela está sem capacidade de se movimentar. Dentro da barriga da mãe, ela está restrita, né? Então, acaba sendo sempre, ela evita essas situações. Ela transpira, ela sua frio, ela acha que vai morrer. Sabe? Tudo aquilo que ela experimentou dentro da barriga da mãe, ela fica reproduzindo nas experiências do cotidiano quando se assemelham a essa experiência de estar apertado, de sem poder se mexer, com pessoas se aproximando, sabe? Ô Dani, e meio até para a gente conseguir tentar concluir esse tema, que na verdade ele é muito amplo e ele até requer, acho que, mais análises, né? Porque por trás dos traumas existem muitas questões aí. Eu queria muito que você desse a luz para a gente da recuperação. A gente pode dizer que a gente se recupera de um trauma, quando isso ocorre e como? Então, eu sempre sugiro através de um processo terapêutico, porque ela vai conseguir entrar em contato com a dor original. Porque muitas vezes o medo é uma reação que ela teve diante daquela dor primeira, no sentido de sobreviver. O medo entrou como um recurso instintivo para sobreviver, né? Então, quando ela passa por um processo de acessar essa memória que ficou no inconsciente, dar vazão para as emoções que estão ali, como um nodo psíquico, vamos imaginar uma metáfora, sabe? Uma ferida, ela não cria, às vezes, pus, ela não cria uma secreção e não fica dolorosa.
uma ferida emocional, ela também tem energia acumulada em torno da experiência. Então, precisa dar vazão para essa emoção, essa energia que está ali parada, e ela perceber qual é a dor. Ah, então a dor foi uma dor de abandono, foi uma dor de rejeição, sabe? Foi uma dor de se sentir injustiçada. Qual é a dor? Então, quando ela consegue trazer para o consciente, trazer para a luz, e hoje, por exemplo, ou ela já é adulta, ou ela já consegue, de algum modo, com a ajuda de um terapeuta, elaborar essa experiência, deixa de doer, entende? Trata realmente a ferida emocional. E aí ela começa a perceber também qual é o padrão dela que ela precisa mudar para não ser mais suscetível àquele tipo de reação emocional, Sim, sabe? sim. Que ela sempre apresenta em situações assim ou parecidas. Então, é dentro de um processo terapêutico mesmo, precisa buscar o autoconhecimento. Ô Dani, rapidamente a Mônica pergunta se pesadelo pode ser um sinal de que não teve superação do trauma. Pode ser sim. Por exemplo, às vezes as pessoas me relatam sonhos, porque eu uso muitos sonhos no processo terapêutico, né? Uhum. Porque o sonho, a gente vive dois campos. O campo da realidade horizontal aqui da vida e o campo dos sonhos. Tudo que eu não consigo elaborar na realidade, nessa realidade dimensional aqui, eu jogo lá para o campo dos sonhos. Então, vem para mim através de informações que envolvem muitos símbolos. Então, o pesadelo, muitas vezes, a gente acessa emoções fortes no pesadelo, né? Então, eu gosto de fazer uma leitura dos pesadelos e, conforme a gente faz esse trabalho, a gente vai conseguindo perceber, a pessoa vai conseguindo perceber aonde aquele fio liga, aquele fio do sonho que está no inconsciente para a realidade. O que é que, onde reverbera, sabe? E vai indo, vai dando vazão para aquela situação que estava sendo representada através de um pesadelo, por exemplo. Porque tem muito simbolismo, então fica mais fácil para a gente que trabalha. Eu, por exemplo, trabalho muito com figuras mitológicas representadas em tarô, numerologia, astrologia. Então, é o mundo dos sonhos, né? São informações dos sonhos. Então, fica mais fácil de ajudar a pessoa, como uma intermediária, né, a entender os seus próprios pesadelos, do que é que eles estão falando. E a pessoa sente junto, sabe? É importante ela sentir também. Perfeito. O terapeuta precisa ter essa empatia de se colocar como uma ponte, sabe? Uma ponte de acesso, iluminando certos aspectos no universo da pessoa, para que ela acesse essas situações e também acesse os recursos internos que ela traz. Perfeito. Porque existe o problema dentro dela, existe também a solução dentro dela, né? Perfeito. Dani, eu quero muito agradecer a sua contribuição. Sempre quando você vem aqui, realmente é um grande momento de reflexão, da gente aprender muito. E eu desejo estar em breve com você. Gratidão pela presença mais uma vez. Obrigada, um abraço para todos os participantes, para toda a equipe. Gratidão. Grande abraço. Até mais, Dani. Tchau, tchau. E a Érica Carvalho colocando, Dani, querida, muito boas explicações e colocações da Dani. Gostei demais.